fantástico. E eu falei, caramba, parabéns, um dia eu... Ok. Então, eu achei aquilo fantástico. E falei, nossa, eu quero um dia aí, hein? Quer dizer, eu me convidei, olha só que engraçado. Eu sou entrão. E de lá para cá a gente começou uma paquera, chegamos a tentar agendar, né? A gente tinha uns probleminhas assim Foi. de agenda, e aí veio a pandemia. Mas em breve, meu Deus, eu quero acreditar que em breve a gente vai poder fazer isso. Estou querendo muito acreditar, às vezes eu não consigo não, mas eu quero muito acreditar. Então é isso, pessoal. E a gente vai bater esse papo hoje nessa roda de conversa, falando sobre valorização da vida, o lacinho amarelo ali, falando também, por que não, da questão do suicídio, né? Mas falando principalmente hoje sobre o comportamento do jovem. Aqui hoje a gente tem alguns filhos, temos alguns pais, alguns tios, tias, enfim, mas todos aqueles que têm algum tipo de relação com o jovem, ou aqueles que ainda se sentem jovens, e a gente vai trocar uma ideia e refletir um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa juventude hoje, mas eu quero sempre tentar fazer isso com uma linguagem mais à vontade, mais informal, para não ficar aquela coisa piegas, a nossa juventude. Eu não gosto desse papinho, não. Eu gosto de uma coisa mais prática, uma coisa mais real. Eu acho que eu vou poder dividir com vocês algumas vivências, já que eu sou pai, né? Eu sou pai de um rapazinho que vai fazer 13 anos mês que vem. Fui jovem há mais ou menos pouco tempo, então eu acho que dá para a gente dividir algumas coisas. Importante, pessoal, eu vou bater numa tecla aqui meio polêmica. Às vezes a gente tem tendências de colocar as nossas opiniões e os nossos pontos de vista. A gente está numa casa espírita, a gente não pode fugir da doutrina espírita. Então, a gente vai tentar fazer isso. No movimento espírita, a gente tem tropeçado muito nisso. A gente tem se apegado muito a opiniões, opiniões de médiuns, opiniões de palestrantes, esquecendo a opinião da doutrina espírita, e aí a gente acaba se confundindo, acaba falando umas bobagens. E aí eu peço que a espiritualidade amiga me impeça de falar muita bobagem, para a gente não perder o foco que é o Evangelho de Jesus e a doutrina codificada por Allan Kardec. Pessoal, me interrompam, somem, falem, para não ficar parecendo palestra, para parecer bate-papo. Eu vou puxar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes e eu tenho certeza que vocês podem fazer contribuições. Quem quiser falar, vamos combinar? Tem uma mãozinha aí, ó. Você clica na mãozinha e você vai se... Maria Lúcia, pois é, a família Gembarovski com problemas na internet, hein? Estou percebendo. Então, quem quiser falar, vai clicar na mãozinha, vai se inscrever, para não um atropelar o outro. E aí eu vou dar algum intervalinho para ver quem levantou a mãozinha, quem quer falar alguma coisa. Tá bom? Beleza, pessoal. Bom, somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, e a gente conhece a, a lógica da encarnação. Então a gente vem, ganha mais uma oportunidade, nasce mais uma vez, reencarna para tentar ser alguém melhor, para tentar superar obstáculos. E essa fase da juventude é uma fase onde a gente vai sofrer muita pressão, porque é uma fase onde a maioria de nós está escolhendo aí o seu caminho. Na verdade, depois que a gente vai ficando mais velho, a gente sabe que a gente pode mudar o nosso caminho a qualquer momento, a gente pode mudar o rumo da nossa estrada, a gente pode recomeçar do zero a qualquer momento. Mas a tendência é que na juventude a gente sofra mais essa pressão de que agora é hora de escolher o que você vai ser da sua vida, qual caminho você vai trilhar, de quem você vai gostar, se você vai ficar solteiro, se você vai ter um companheiro ou uma companheira, se você vai trabalhar com isso ou com aquilo. Então, é uma fase onde nós, todos nós, precisamos, em algum momento, de muito apoio, apoio mental, apoio espiritual. E aí a balança começa a ficar meio maluca. Essa balança da vida que vai tentar mostrar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Meu Deus, aqui encarnados com as redes sociais bombando de novidades, novidades para a gente comprar, novidades para a gente consumir, enfim. Então a gente acaba ali ficando muito tentado, né? O material é muito atraente, né? Eu me sinto muito atraído pelo material.
Então, essa fase muito, muito crítica, onde a gente sofre uma pressão da sociedade. O jovem se sente pressionado pela sociedade, o jovem se sente pressionado pelos pais dentro de casa. E às vezes a gente não lida bem com essa pressão. Então é uma fase crítica, uma fase de nervos estão à flor da pele. A geração de hoje tem demonstrado mais essa sensibilidade, né? As gerações passadas, aquela fama de ser durão, né? De não chorar, de não demonstrar sentimento. Em contrapartida, a gente tem essa geração atual que se mostra mais sensível, e aí esse pessoal que tem essa carapaça mais cascuda chama de mimimi, geração do mimimi, porque não são sensíveis ainda à dor do outro, não são sensíveis às questões pessoais de cada um. Então, e aí nesse momento, a gente nota que os pais, em geral, querem resolver tudo com presentes, né? Os pais acham que o que os filhos querem é presente, é aquele tênis, é aquela camisa, é aquela viagem, é aquele computador, é o novo celular. E com isso, a gente tem uma tendência a achar que a gente consegue comprar a missão da paternidade, a missão da maternidade. Quantos de nós aqui já não escutamos esse argumento do eu te dou tudo, eu coloco comida dentro de casa, eu que compro os panos de bunda, não é isso? Algumas falas assim até bem rudes, né, bem agressivas. Eu faço a minha arte que é pagar as contas. Mas será que é isso? Será que essa é a parte destinada aos pais? Comprar, colocar grana, botar comida, dar presente. É isso? É isso que cabe aos pais? Então, a maioria de nós não percebe que o que os filhos querem é a atenção, é a companhia, é a presença, é a parceria. Porque na erraticidade, lá no plano espiritual, quando a gente combina de reencarnar com essa parceria de pai, filho, mãe, filho, isso também se estende aos pais de coração, às mães de coração, né? Tio, tia, responsáveis e tudo mais. A gente não combina lá em cima, que é o seguinte, olha, você entra com a grana, né? Você me dá os presentes que eu quero, me dá as roupas que eu quero, me dá os celulares que eu quero. Não é isso que a gente combinou lá em cima. Antes de nascer, antes de reencarnar, o que a gente combinou foi a questão da atenção, da companhia, da presença. Então, os pais que querem comprar os filhos com presente, na verdade, o maior presente é estar presente. Nós pais, às vezes, vamos ser chatos. Às vezes a gente não sabe falar a linguagem da moda, às vezes a gente não vai alcançar a gíria do momento, ou as novidades, enfim. Mas estar presente, fazer presente, é o que a maioria dos jovens gostaria. Mas isso não é o Tiago que vai falar. Qualquer um de nós que buscarmos aí seminários, vídeos, programas, YouTube, especialistas de educação familiar vão falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Inclusive, tem um teste que eu acho interessantíssimo, um teste de câmera escondida, onde as crianças relatam que o que elas queriam não era aquele presente, não era aquele jogo, não era, sabe, o que elas queriam era chamar a atenção dos pais para eles sentarem ali comigo. Outro dia eu pude observar um jovem que ele queria jogar um jogo de tabuleiro, e aí ele falou com a mãe, pô, vamos jogar e tal. E o pai, não, sem tempo, não vou jogar. E de repente o jovem falou, poxa, eu lembro quando a gente jogou meu Deus, era um jogo de tabuleiro, acho que Banco Imobiliário, né, Monopólio, tal, certa vez, e contou um detalhe de um jogo, uma partida que eles teriam jogado há anos atrás. E aí eu parei, observei e falei assim, olha, é importante vocês jogarem com ele. Porque vocês jogaram isso há 5 anos atrás, ele lembra um detalhe da partida, um detalhe que aconteceu naquela brincadeira. Olha como aquilo foi importante para ele. E para vocês, parece que não é nada, parece que é apenas um jogo. E para aquela criança não era um jogo. Para aquela criança é o pertencer, é a presença, né? Então, muitos pais que acham que dar o presente, comprar um presente é o suficiente, quando na maioria das vezes a gente queria era a presença. Mas notem, o exercício da gente perdoar,
da gente relevar. Caramba, meu pai é muito chucro, meu pai é muito durão, minha mãe não tem tempo para mim. Que a gente possa também ter um pouco de compreensão, um pouco de paciência, entender que de repente ele não alcança isso, ou ela não alcança isso. Que a gente possa também ir trabalhando o perdão dentro da gente, entendendo as limitações de cada um. No fundo, os pais gostariam que os filhos fossem de determinada maneira. E os filhos gostariam que os pais fossem também de determinada forma. Mas a verdade é que a gente não pode querer que o outro seja como a gente gostaria. O difícil, o grande desafio é você amar o outro do jeito que ele é. Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil. Fico vendo ali os irmãos Carvalho. Meu Deus. Ela queria que o Marco fosse de determinada forma. Ela queria que o Marco colocasse o cabelo penteadinho com gel. Ela não gosta do penteado do Marco. Ela fala, Marco, arruma esse cabelo. Só que o Marco se sente muito mais à vontade com o cabelo assim, moderninho, bagunçadinho e tal. Mas por que o Marco tem que ser do jeito que a irmã dele gostaria? Né? Eu fico imaginando, né? Se fosse meu irmão ali. Vocês combinaram antes quem ia fazer prece, quem ia fazer leitura? Estava pré-combinado? Estava combinado. Estava combinado. Então, estava combinado. Porque se não tivesse combinado, eu fico imaginando o seguinte. Quando ela acabou de fazer a leitura, ela fala assim, agora o Marco vai fazer a prece aqui pra gente. Eu já tinha dado um soco no meu irmão assim por baixo, assim... Uma cotovelada aqui por baixo, né? Essa de... Na frente de todo mundo aqui... Mas eu poderia ter feito isso sem estar, tá? Eu poderia ter feito isso sem estar também. Pois é. Então, o reencontro familiar nosso é assim, cara. A gente quer que o outro se arrume do jeito que a gente acha que ele tem que se arrumar. Que ele coma do jeito que a gente acha que ele tem que comer. Né? Que ele se comporte dentro de casa da maneira que a gente gostaria. E, na verdade, cara, isso é um maior vacilo nosso, né? É um maior vacilo. Eu tô ficando um cara chato, porque eu penso no meu pai a todo momento. Depois de perder meu pai com Covid, engraçado como faz falta. Então, tudo que eu falo, eu penso no meu pai. Eu lembro dele a todo momento. No meu trabalho, dando treinamento, dando aula, dando palestra, dirigindo, comendo. Eu lembro dele a todo momento. E eu lembro que tinha algumas coisas que ele fazia que me incomodavam. Eu achava que tinha algumas coisas que ele fazia que podia ser diferente, sabe? Mas o bom é que, antes de vir o desencarne dele, através do Covid, alguns anos atrás, eu falei assim, que bobagem. Eu não posso querer que o cara mude agora. Meu pai desencarnou com 66 anos. Eu lembro que ele já estava com 50 e pouco. Eu falei assim, cara, mas quem sou eu para querer que ele mude isso agora, cara? Tem que amar ele do jeito que ele é, do jeito que ele fala, do jeito que ele se comporta. Se alguma coisa nele me incomoda, não, eu tenho que amar ele do jeito que ele é. Então, esse aí é um grande desafio, fica uma grande dica, assim, amigo, né, pra gente. Bom, e a ausência familiar, com certeza, dentro do lar de vocês, dentro da família de vocês têm ausência de alguém. Mesmo que esse alguém more junto contigo. Porque a gente tem dois tipos de ausência. A gente tem a ausência de quem mora longe, fisicamente está longe, mas pode até tentar se fazer presente. WhatsApp, ligação, telefonema, videochamada, sei lá, enfim. Mas a gente tem uma ausência familiar que é ainda pior, que é a ausência da família que mora junto. Pais ausentes, irmãos ausentes, mesmo morando na mesma casa, mesmo morando no mesmo lar. Por que a gente se ausenta tanto um do outro? Teve uma época que estava na moda o pessoal me chamar para fazer oração em velório, como se eu fosse um padre espírita. Essa moda está acabando com a pandemia. Mas é lógico que não é uma coisa gostosa de eu estar um dia com a minha família, ou de eu estar um dia, sei lá, trabalhando, e de repente, Thiago, você pode comparecer no velório e tal? É estranho, não é confortável. Eu não ficava feliz. Mas quando eu vou e faço, eu me sinto feliz de estar sendo útil, sabe? Mas até chegar lá, eu não fico feliz, não. Mas depois que eu chego, depois que acontece, depois que a gente faz, a gente sente uma sensação assim, de dever cumprido. Mas eu que sou uma Maria Fifi danada, eu que sou um fofoqueiro, eu fico observando o choro das pessoas. Eu vejo choro de tristeza, eu vejo choro de saudade, mas o pior choro é o choro de remorso. Geralmente, sabe,
A gente brinca, tem muito humorista, muito comediante que diz que é o pobre no velório, no enterro, né? Eu quero ir junto! E se joga em cima né, da urna. Eu quero ir! E tal, aquela coisa toda. Geralmente esses choros assim, sentidos demais, tem no fundo de remorso. É alguma coisa que não deu tempo de falar, é alguma coisa que não deu tempo de fazer, é alguma coisa que não deu tempo de demonstrar. Então, caramba, a gente, como espírita ou como simpatizante do espiritismo, a gente tem que estar sempre de mala pronta, a gente tem que estar sempre preparado para sair a qualquer momento. Então, que essa coisa da ausência a gente comece a contornar agora, sabe? Porque jovens isolados, ou pais isolados, certamente, na hora da despedida, na hora de seguirmos aí a jornada espiritual, vai doer mais. Vai doer mais. E aí, o que é mais precioso nesse momento? É a roupa do momento? É o tênis do momento? É o celular do momento? Não. O bem mais precioso que a gente pode compartilhar com esse alguém é o tempo. E o tempo custa caro pra caramba. Você sabe quanto custa o tempo? O tempo custa. Você tem a versão do Google Meet, a versão gratuita, e tem a versão paga. No Google Meet até que não, mas no Zoom, por exemplo, a versão gratuita eu acho que é meia hora. Né? A versão paga pode ficar direto. O tempo custa, sabe? Você tem um joguinho, você tem uma versão gratuita, você tem a versão paga. A versão paga ela é completa. Você tem o livro, aí você tem um PDF lá até 10 páginas. Se você quiser continuar lendo, você tem que pagar. Então, é isso. Você tem o tempo, e o tempo vale dinheiro. Quando você tiver um emprego e aí você foi contratado para trabalhar 40 horas semanais, quanto custa a hora desse trabalhador? A hora é paga. Então, o tempo ele é precioso. E é o que a gente mais pode dar de presente para nossa família, para esse jovem, para esse pai, para esse velho, para essa criança, para esse adolescente. É você ter o lazer com a família, ter o tempo com a família, o carinho com a família, a refeição com a família. É um grande investimento. E o tempo, ele é muito precioso. A gente vê uma galera que tenta comprar a caridade material, e a caridade material é até importante pra caramba. Você doar o agasalho lá para quem está com frio, doar o alimento. Mas notem que a caridade mais difícil de fazer, quase ninguém quer fazer, é ir visitar o asilo. Porque o tempo é mais precioso. Você fazer um cheque, doar um dinheiro, fazer um pix, é molinho, porque não toma seu tempo. Agora, você ir lá e passar uma hora batendo papo, dando atenção, servindo a refeição, contando história, escutando alguém, o tempo é muito precioso e quase ninguém quer doar esse tempo. Então, esse é o bem mais precioso que a gente precisa investir. Tanto o jovem com os pais, tanto os pais com o jovem. E aí a gente entra numa área que eu gosto, que são os tabus. Tabus. Eu gosto porque nós temos a tendência de sermos conservadores, de não esclarecer alguns tabus. E essa falta de tempo em família deixa alguns tabus não esclarecidos. E esses tabus não esclarecidos vão gerar grandes dramas pessoais, grandes conflitos. Quais as perguntas os jovens têm? Com quantos anos eu posso transar? Uma pergunta que eu adoraria ver numa tribuna espírita. Eu acho que se perguntar isso, o dirigente corta até o microfone, desmaia e cai para trás. Tem casos espíritas que você não pode falar de sexo na tribuna. Eu posso usar piercing em tatuagem? Existe algum problema eu amar alguém do mesmo sexo que eu? Gente, pais sem tempo são perguntas sem resposta, são dramas, são inseguranças. E aonde eu vou buscar as respostas? Eu fico cheio de minhoca na cabeça, eu fico com aqueles preconceitos, eu fico com a discriminação, eu fico com medo de não ser aceito. Para quem eu vou pedir opinião? Será que quem vai me aconselhar vai ser um bom conselheiro? Será que
os meus amigos, os meus colegas, o meu círculo de amizades está preparado para me dar bons conselhos, conselhos para a vida toda, ou apenas para zoeira, para brincadeira, para diversão? E vai te dar um conselho que, se você pagar um mico, todo mundo vai rir da sua cara, vai ser superior e você vai ser motivo de gargalhada? Ou vão ser conselhos sólidos, edificantes, que vão construir alguém melhor para a sua caminhada? E os dramas e inseguranças, eles vão causar, vão oferecer caminhos que são os caminhos dos vícios, da automutilação, da compulsão, dos transtornos psíquicos. Então, pais sem tempo, perguntas sem respostas e dramas e inseguranças, onde a gente acaba, nós adultos, poxa, quantos de nós não temos nossas compulsões, nossos desequilíbrios, motivados aí pelo medo, pela insegurança? Nós adultos já temos a necessidade de autoafirmação. A gente quer mostrar para o outro que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente está certo. Aí vem um grande exercício. Eu, às vezes, uso umas palavras meio diferentes. Eu peço perdão, tá? Mas eu vou ser eu mesmo. Às vezes, nós somos grandes babacas. E você sabe que ser espírito é tentar não ser um babaca. Acho que essa é a missão do espírita, sabe? Não seja um babaca. Eu acho que essa é a nossa grande busca. Porque temos essa tendência, temos a tendência de sermos pessoas que beiramos ao ridículo, de querer se afirmar sendo prepotentes, sendo egoístas, sendo extremamente vaidosos. Eu até acho que nem é ruim a vaidade de querer estar bem consigo mesmo, a vaidade de se aprovar, de se aceitar, de querer fazer o melhor, estar melhor, é uma vaidade boa. A vaidade, ela começa a ser nociva quando ela extrapola o limite do equilíbrio. Quando você faz de tudo para estar acima de tudo e de todos. Aí você começa a entrar nesse termo forte, né, que eu usei, que é o do babaca, né? Aí você começa a vestir a máscara, a camisa do babaca, que é você querer estar acima de tudo e de todos. Essa necessidade de autoafirmação, essa necessidade de contar vantagens, essa necessidade de desmerecer o outro, de diminuir o outro, essa necessidade de apontar e reprovar. Eu até gosto de trazer uma reflexão legal, que às vezes você vai falar sobre determinada situação e alguém fala assim, ué, você está julgando? Não julgai o próximo. Não julgue para não ser julgado. Eu acho que está errada essa afirmação. Eu acho que a gente tem que julgar o tempo todo. Eu acho que o sentido dessa palavra julgar, lá na Bíblia, não é o julgamento em si, é a condenação. Não condene o outro para não ser condenado. Por quê? Eu posso julgar o seguinte, caramba, ele está subindo ali, está perigoso, ele vai cair. E ele vai se machucar, não suba ali. Olha a bobagem que ele está fazendo. Eu estou julgando. Condenar mas que imbecil idiota, hein? Isso é condenar. Isso é condenar. Veja como é um imbecil. Isso é condenar. Sabe? É escrachar, é acabar com o outro. Agora, julgar, a gente julga o tempo todo. A gente julga se a água está quente ou está gelada. Você quer beber água quente ou gelada? Você quer tomar banho quente ou gelado? Aquele caminho está perigoso ou está seguro? Que horas eu tenho que sair de casa para estar em tal lugar na hora do compromisso? Que horas eu tinha que tomar banho para sentar aqui na frente de vocês? Então, a gente tem que julgar o tempo todo. Fulano é confiável ou não? E aí? Você assina como fiador do aluguel do fulano? Ele é confiável? Ou ele é aquele irmãozinho que tem utilizado nessa encarnação aqueles 3 números, né? 171. E aí? Você vai dizer para mim que você não vai julgar. Lógico que você tem que julgar. Lógico. Você entra na frente do carro do Marco? Não, o Marco é doido. Tem que julgar. Não, o Marco vai que ele passa por cima de mim, né? Então, a gente tem que julgar o tempo todo. Pessoal,
Quem quiser falar, fale, tá? Quem tiver alguma coisa para somar, algum exemplo para dar, tá bom? Alguma dúvida, provavelmente eu não vou saber responder, mas vai que eu sei. Então você pode colocar aí, fique à vontade, tá bom? Então, essa insegurança, esse medo, vai fazer com que os jovens às vezes busquem esse apoio com um julgamento muito fraco, porque o jovem ele é muito influenciável. Muito influenciável. Isso é uma outra dica de BBB. O Big Brother teve alguns exercícios de dinâmicas de quem é influenciador e de quem é influenciável. A irmã do Marco, acho que ela assiste Big Brother, ela está fazendo cara de que assiste Big Brother. Ela está comentando alguma coisa ali. Então, e a gente vê como alguns irmãos ali naquele jogo realmente são facilmente influenciáveis, sabe? Então, você vê que um escuta um comentário ali, já pega aquela pilha, já vai lá se expor, já vai lá tirar satisfação. Às vezes coloca um contra o outro num debate ali, enfim. E a gente vê que realmente alguns de nós somos muito influenciáveis. Nós adultos já somos influenciáveis. O jovem que está buscando esse caminho, que está buscando essa orientação, que está buscando essa autoafirmação, ele vai ser muito mais influenciável. Tiago. Opa, diga, Ricardo. Não, só para compartilhar uma experiência que a minha esposa vivenciou, um pouco depois do início da pandemia, que ela dá aula para crianças quase adolescentes. E um deles compartilhou com os pais, dizendo o seguinte: poxa, pai, eu estou adorando estar em casa. Aí o pai perguntou: por que, meu filho? Pô, porque vocês estão me dando atenção. Porque até então não estava tendo atenção, não estava tendo conversa, não estava tendo diálogo, porque as ações eram muito mecânicas, estavam sendo muito mecânicas. E agora a gente está podendo sentar, conversar, bater um papo. Olha só aonde foi o pensamento dele. Né? E a gente está falando de podemos sim dizer, de um jovem, criança pré-adolescente, alguma coisa nesse sentido, que hoje seria o 5º ano, vamos ser mais ou menos a faixa etária, em torno de seus 14 anos em média. Mas, enfim, é só para compartilhar, para a gente ter ideia como que está a cabeça dessa criançada hoje, dessa juventude hoje. Alô, a gente já começa a entender um pouco por que tem tanto jovem depressão. Por que tem tanto jovem que está aparecendo nas estatísticas de suicídio? A gente já começa a ter uma ideia, né? Por que será? Né? Por que será? É isso. Poxa, Ricardo, grande fala aí, somou bastante para a gente, convidou a gente a uma reflexão profunda. E, de fato, esse isolamento, essa pandemia, tem mexido um pouco com a gente aí na questão emocional, que envolve uma série de coisas, né? Envolve saúde, envolve dinheiro, envolve liberdade, e mexe muito com a gente. Mas o lado positivo é que a gente está podendo refletir uma porção de coisa que a gente não dava valor antes, né? Então, é aprendizado, né? Para todos nós. Muito. É muito aprendizado, meu amigo. Com certeza, com certeza. Com certeza. A minha esposa tá mesmo, tendo que engolir. ela está aprendendo muito, ela como professora, e sendo obrigada a lidar muitas das vezes campo entre mãe, pai e filhos, às vezes até avós, né? E ela está aprendendo muito com essa situação toda, que estão colocando situações no dia a dia que ela não, até então não vivenciava, né? Então, realmente é um aprendizado profundo, com certeza, sem dúvida. Maria Lúcia tendo que aturar Ricardo todos os dias também em casa. Olha que aprendizado. Também, não, Maria Lúcia não, Mara. Olha só, você me força a chamar ela de Maria Lúcia. Tá o nome dela aqui, ó, Maria Lúcia Guzman-Barovski. Eu entrei como Ricardo, mas eu tive que assumir a personalidade da minha última encarnação. Não, mas olha aqui, tá Maria Lúcia. Gente, todo mundo leu Maria Lúcia? Eu sei.
Não, eu tinha entrado como Ricardo, mas aí nessa oscilação de sinal, e acabei pegando sem querer Maria Lúcia, mas deu certo, vamos embora. É isso. Então, no fundo, todos nós somos carentes. A gente tem aquele que quer se fingir de durão, que não precisa de ninguém, eu não preciso de nada, eu sou eu sozinho. A gente sabe que o ser humano é um bicho social, né? A gente precisa se socializar. Você pode sim ser independente, pode morar sozinho, ok, mas dizer que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, mentira, precisamos. Todos nós temos algum nível de carência, precisamos uns dos outros, né? E os jovens também. E quando a gente volta a bater nessa tecla, quando somos ausentes, a gente está falindo, a gente está falhando na nossa missão desse reencontro, né? Desse reencontro espiritual. Certamente a gente está deixando a desejar. Mas ainda está em tempo, né? A gente está batendo esse papo, a gente está estudando a doutrina espírita, a gente está, enfim, evoluindo como pessoas, como espíritos, mas está em tempo. Agora, essa questão do jovem ser muito influenciável, eu tenho observado o seguinte. Eu quero compartilhar uma informação e eu quero ver se eu sou louco ou se vocês concordam comigo, tá bom? Gostaria inclusive a galera que ainda não falou nada. Ó, temos aqui, ó, gente, um pessoal mais chique assim, com nome meio europeu também, a Bárbara, Edmeia Moreno, Gilmara Vasques, Joilson Peçanha, Josvanda Santana, Márcia Cristina, Marco Carvalho, gente, falem, tá? Matheus Freitas, Patrícia Santos, Priscila Martins, Rosane, Shirley, Thay Freitas, adorei esse nome, Thay, bacana. Então, falem, tá? Vamos compartilhar aqui comigo. Eu tenho observado o seguinte. Temos jovens que são pessoas doces. Doces, carinhosos, sensíveis. Mas que têm uma dupla personalidade. Quando está no meio dos colegas, no meio dos amigos, assumem uma outra responsabilidade, uma outra face, uma outra personalidade. Ou quando está na rede social, também passa a ter uma outra personalidade. Eu quero falar sem parecer preconceituoso, sem parecer machista, sem parecer... Como é que eu posso falar? Vamos lá. Eu tenho a minha menininha que é um doce, que é um amor, que é sensível. Mas na rede social, de repente, em busca do empoderamento, de passar uma imagem de firmeza, ela acaba passando uma imagem de... Peraí, gente, está quase vindo aqui para eu não ser deselegante, não ser... e não passar o limite dos bons costumes. Ela passa a ser vulgar. Pronto. Ela quer passar uma imagem de sou dona de mim, sou dona do meu corpo e quero que você pense que eu consigo me relacionar sexualmente com 20 pessoas ao mesmo tempo, porque eu sou eu e eu me garanto. Ela não é nada daquilo, mas ela quer passar essa imagem. Eu tenho visto meninos que são um amorzinho, que dentro de casa são gente boa, são bacana, mas eles querem passar uma imagem de bandido. Eu quero usar a camisa que tem a arma, que tem o bandido, que tem o rapper, e que eu falo, de 10 palavras que eu falo, 9 são palavrões, porque eu quero essa imagem. Você quer vestir uma máscara, uma personalidade, para ser aceito pelos outros. Porque se você for a menina sensata, se você for a menina coerente, você pode passar uma imagem de que você é frouxa, de que você não está com nada, sabe? De que você é filhinha da mamãe. Se o rapaz passar a imagem de homem educado, se ele quiser passar a imagem de homem carinhoso e sensível, ele é... Eu vou usar a linguagem deles, tá, gente? Ele é otário, ele é vacilão, ele é bobão, ele não está com nada. Então, eu tenho percebido isso dos jovens. Eu tenho visto, por exemplo, influenciadores na internet, gamers, digital influencer, e os caras eles viram personagens, cara. Personagens caricatos. No jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de comportar, como se precisassem ser aceitos, uma imagem assim meio de super-herói.
Quando eu falei da coisa de bandido, existem marcas, inclusive, e a maioria delas escritas em inglês, thug life, vida bandida, comportamento bandido, o cara quer ser bandido. E eu tenho visto jovens, por exemplo, a estampa da camisa é um cara na moto com uma arma, assim, e tal, com uma arma no bolso, essa coisa de querer ser o bandidão. Na verdade, ele nem é aquilo. Às vezes o cara é careta, sabe? Nem faz uso de ilícito. Nunca roubou ninguém, não. Nunca roubou uma bala na loja americana. Mas ele quer ser, ele quer passar essa imagem para ser aceito, para ser incluído, para ser admirado. Para ser admirado. Tanto meninas quanto rapazes. Vocês acham que eu falei alguma besteira ou alguém aqui já notou isso, já percebeu isso? Tiago, às vezes até com o uso de drogas, né? Não, eu vou chegar lá, mas realmente, também com uso de drogas. Olha, Edmeia falou alguma coisa interessante aqui, ó. Talvez a personalidade seja a mesma, mas o comportamento é diverso, dependendo se está com a família ou com os amigos. E o Matheus Freitas falou, isso é verdade. Bom, deixa eu voltar aqui, cadê? A gente vai chegar nesse lance das drogas, vamos chegar. Tiago, acho que o Marco e a Márcia levantaram a mão. Eu não vi. Me ajuda nessa parte, Sim, Simone? pode deixar. Então, quem fala primeiro? Tiago. Oi. Pode ser a Márcia, se ela não levantou a mão, primeiras damas aí. Obrigada, Marco. Boa tarde, gente. Então, Tiago, você está trazendo situações muito importantes. Eu tenho um projeto com adolescentes na Escola Nicarágua, em Realengo, e a gente fez uma rodada com eles para identificar, né, quais eram os assuntos que eles mais queriam tratar, para que eles pudessem se capacitar e levar informação para outros adolescentes, para outros familiares, enfim. E a maioria dos assuntos que surgiu, né, a maior frequência foi de suicídio, uso de drogas, né, você vai falar daqui a pouquinho, sexualidade e pedofilia. Então, assim, a gente ficou bastante assustado, porque assim, a escola está numa região, né, Realengo é um dos bairros com o menor IDH do Rio, né, um bairro bem carente, e a gente vê, então, o quanto que isso reflete, né, apesar deles terem essa postura, né, de ser o bad boy, a menina, não digo vulgar, mas aquela que é liberal, sabe, apesar de tudo isso. Aí uma outra coisa também que apareceu foi a automutilação. Eles são muito sensíveis e precisam muito da nossa atenção, né, o quanto que às vezes essa fachada aí de ter uma outra, entre aspas, personalidade, está mascarada por um sofrimento muito profundo, né? Enfim, é isso. São assuntos bem sensíveis, né? Bem sensíveis. São. Todos eles. E essa questão da automutilação que você comentou aqui é quase certo de estar diretamente relacionado com suicídio. Quase certo. O exemplo aí da baleia azul. Não, mas geralmente a automutilação ela está mais ligada à depressão, e aí a depressão ao suicídio. A automutilação é para... O que acontece? Sim. A dor do corte é muito maior do que a dor que eu estou sentindo pela perda, pela não compreensão, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido, mas ela está muito ligada à depressão, e a depressão a gente sabe que, se não tratada, né, ela vai levar ao suicídio, infelizmente. É triste, né? É triste, mas Nossa. É verdade. Infelizmente. Nossa, Márcia, que fantástico, Márcia, que fantástico. É porque eu espero que eu não tenha sido muito infeliz quando eu usei a palavra vulgar, mas às vezes algumas meninas querem mostrar sua fortaleza, sua independência, e é engraçado, né? A gente busca a igualdade dos direitos, e o movimento feminista, que eu admiro tanto, essa busca pelos direitos, pela qualidade de vida, pelo respeito. Mas a gente não pode cometer os mesmos erros que os machistas, né? A gente não pode querer ser opressor, violento, radical, porque aí, senão, a gente acaba cometendo os mesmos erros que nós homens cometemos durante todo esse tempo. Mas, às vezes, a gente quer associar essa imagem de fortaleza, essa imagem de independência,
com essa... Meu Deus... Com essa imagem de... É porque é diferente você ser independente, ser empoderado, do que você ser promíscuo, pronto. Acho que talvez a palavra seja essa. Às vezes o desequilíbrio é engraçado. O desequilíbrio sexual para homens e mulheres, tá? O desequilíbrio sexual, o desequilíbrio alimentar, o desequilíbrio comportamental, eles acabam sendo associados à imagem de quem é forte. Eu me relaciono com tantas pessoas ao mesmo tempo. Eu pego o geral. Nossa, como ele é forte, como ele é sensacional. Eu bebo 20 latas de cerveja numa noite. Eu bebo 10 garrafas de ice. Nossa, ele é o máximo. Então, essa imagem de desequilíbrio, essa imagem de querer superar limite de bom senso, passa uma imagem de fortaleza. Passa uma imagem de autoafirmação, né, gente? Autoafirmação. Por que você quer mostrar que você bebe 10 garrafas de ice? Quer dizer que você é melhor do que os outros por causa disso, né? É o mesmo caso daquela pessoa que é insegura e acaba, em vez de transparecer a insegurança, ela acaba sendo agressiva, né? Isso. É uma autodefesa, né? Então, com essa necessidade de autoafirmação, olha que interessante o que a Márcia trouxe para a gente, os conflitos desses jovens, né? Ela citou ali a pedofilia, interessantíssimo, ela citou o suicídio, ela citou a questão das drogas, né? O Wilson colocou, a defesa acaba sendo o ataque, é verdade. Então, e aí a gente fala, isso é redia do jovem, né? É você querer mostrar o seguinte, olha aqui, ó, você disse que o limite do saudável é esse aqui, ó, mas eu consigo vir aqui, ó, eu sou melhor, eu consigo, né? Você querer afrontar. Então, aí a gente vai entrar num outro campo, que como espíritas ou como simpatizantes do espiritismo, a gente não pode negar. A gente não pode ignorar a realidade mediúnica. A gente pode falar de tudo aqui, mas se a gente não falar disso, a gente está sendo hipócrita. A gente tem que lembrar que existe essa parte, né? Porque existem em nós essas fragilidades, existem em nós as más tendências. Nós temos os germes, mas a nossa invigilância vai permitir que obsessores potencializem esses pontos fracos. E aí é que a gente parece fantoche, né? Porque, caramba, Kardec falou lá, olha, os espíritos te controlam o tempo todo, né? Eles te dirigem, eles te influenciam nos seus atos e nos seus pensamentos. Normalmente, são eles que te dirigem. Então, é como se a gente fosse um fantoche, né? Um fantoche, porque a gente acaba não assumindo, de fato, o poder do nosso livre-arbítrio. Na verdade, a gente nem pode culpar os obsessores, não, porque o livre-arbítrio continua sendo nosso. Todos nós, até o último instante, tivemos oportunidade de dizer não, de parar, de decidir não ir por ali. A gente é que decide se entregar, né? O livre-arbítrio é uma lei assim áurea, é uma lei suprema. Mas a nossa invigilância abre mais espaço para esses obsessores potencializarem, alguns desses obsessores motivados por inimigos nossos, inimigos espirituais de outros tempos, de outras encarnações. Então a gente também não pode fingir aqui, a gente não pode falar só do reencontro familiar, a gente não pode falar só da necessidade de crescimento. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a questão terapêutica, psicológica, mas a gente não pode passar direto da questão mediúnica. E Márcia, olha que interessante, eu sei que lá na sua escola você não vai poder falar abertamente sobre isso, né? Teoricamente, vivemos numa sociedade laica, mas é mentira. Mas teoricamente sim. Mas nós espíritas não somos proselitistas. Márcia levantou a mão. Já, então, Márcia. Eu não sei. Tá na responsabilidade da Simone, ela que controla. Não Tiago, sei se alguém levantou faltou a mão antes. o Marco tinha levantado a mão também. Marco e depois vai voltar para o Marco. Tá. Então, Tiago, eu tava... Desculpa te interromper. Não, fala. Eu tava... Quando você estava contando essa questão, esse exemplo que você deu, eu lembrei de um caso que eu acompanhei bem de perto, que ficou muito marcado para mim, que eu acho que exemplifica um pouco disso. Eu dou aula
mais ou menos para uma faixa etária muito determinada, para o pessoal de 16 a 22 anos. É bem uma faixa específica de idade ali, pela preparação, pelo concurso que eu foco, né? E uma vez, acho que tem um tempo já isso, não foi agora não, eu atendi um menino que foi conversar comigo na minha sala, eu era coordenador da turma, então ele foi, às vezes chegam os problemas para a gente, problemas que são também da casa deles, né? E eu lembro muito disso, porque ele chegou para mim no dia e contou, falou que ele estava se sentindo muito pressionado, que os pais cobravam muito dele uma postura de estudo, mas que ele tinha uma postura de estudo, que ele se dedicava, que ele não estava brincando, que estava no terceiro ano tentando aquele concurso. Então ele estava dando o máximo e que ele se achava injustiçado, e aquilo era uma questão sensível para ele. E aí a gente conversou, falou sobre isso, né? Tentei dar um apoio. E aí me chamou muito a atenção, porque no mesmo dia, depois, acabou a conversa, eu fui dar aula e tal, no mesmo dia, eu cruzei com ele, com um grupo de amigos, e eles falando mal de um menino que estava da turma deles, que perguntava muito, que queria tirar muita dúvida. Só que ele tinha acabado de falar comigo que ele tem uma postura muito proativa. Então, isso reforça para mim esse teu exemplo. Ele sofria, ele com uma conversa onde ele se abriu mais, onde a personalidade dele, talvez a verdadeira, né? Não sei se dá para falar isso, mas talvez a essência dele, ele se sentia pressionado, ele queria, mas quando estava num outro contexto, num outro momento, ele criticava alguém que supostamente estava fazendo aquilo que ele era cobrado a fazer. Então, quanto muda, isso foi no mesmo dia, por isso que me marcou. Porque, assim, no mesmo dia, questão de horas depois, a mudança de discurso era muito clara. E aí acho que cai um pouco nisso. Às vezes é uma necessidade de inserção num grupo, e aí às vezes a pessoa acaba não seguindo os próprios ideais e acaba se perdendo nisso, né? E acaba virando uma confusão ali dentro do comportamento dela. Acho que é um pouco do que você estava falando. Ele é um cara interessado, que pergunta, quer tirar dúvida, chegou no professor, do foco dele e tudo mais, e aí quando o outro faz, ele tá no meio dos coleguinhas. Ele quer mostrar, olha lá, que bobão, toda hora fica aí perguntando, toda hora quer falar, toda hora quer perguntar. Ele fala isso para ser aceito no grupinho dos malandros, no grupinho dos descolados, entendeu? Porque ficar perguntando muito é coisa de CDF, é coisa de quem é certinho. A gente aqui não é certinho, não, entendeu? Então, você quer ser aceito nesse grupo, Márcia, já vou te dar a oportunidade. Me lembra muito, eu botei meu filho para assistir essa semana uma entrevista do Rafael Ilha. O Rafael Ilha, que foi um grande astro nos anos 80, final dos anos 80, do grupo Polegar. E ele explica que, cara, ele começou a droga porque ele queria dizer que ele era descolado, ele queria dizer que ele era moderno, ele queria dizer que ele era capaz, ele era rebelde, né? Ele tá num lugar, pô, o negócio de também, cheirou o negócio, ele cheira também, por que que não? E ele até começou na cocaína por causa de uma namorada dele, porque a namorada usou, falou, mas você não vai usar? Mas você não usa por quê? Tem medo e tal? E aí o cara quer ser aceito, né? Então aí já dá uma pincelada no que o Ricardo falou, a questão das drogas. Muitas vezes você vai pela curiosidade, ok, mas você também quer ser aceito naquele grupo. Você quer mostrar que você não tem medinho de nada não, entendeu? Que você que sabe, você é dono do seu nariz, você não tem medo não. Isso é tudo conversa de quem é careta, de velho, de chato e tal. E aí você vai lá e vai se arriscar mesmo, né? Só para dar um parênteses antes de abrir para a Márcia, eu não acredito em substâncias diabólicas. Eu não acredito que a maconha seja má. Eu não acredito que a cocaína seja má. Eu não acredito que a cerveja seja má. O que eu acredito é que, dentro do nosso livre-arbítrio, você pode experimentar ou não. Eu, Tiago, sou frouxo. Eu não vou experimentar porque eu não quero testar se eu tenho predisposição no meu organismo para me tornar um dependente químico. Eu acredito que eu tenha, porque se eu tenho problema com compulsão alimentar, se eu não consigo comer um bombom, eu tenho que comer 4. Se eu não consigo comer um pedaço de pudim, eu tenho que comer 3. Se eu não consigo pegar um pedacinho de carne, eu tenho que comer 10. Eu acho que eu não vou conseguir fumar um baseado uma vez por mês. Eu acho que eu não vou conseguir cheirar uma carreira de cocaína uma vez a cada 15 dias. Então, eu não quero testar. Você quer testar?
parabéns, respeite seu livre-arbítrio, mas eu sei que quando dá errado, para sair é complicado. Né? Então, só para me desmistificar, eu não acredito que em substâncias diabólicas, não. Eu acredito em predisposição orgânica e, lógico, todo desequilíbrio, seja na área da droga, seja na área das compras, seja na área do sexo, seja na área dos vícios em geral, do jogo, enfim, você vai ter companhias que vão tentar te arrastar para o buraco onde você tem ponto fraco, onde você tem esse desequilíbrio. Né? Márcia, você quer falar, querida? Mas só para completar essa questão que você colocou anteriormente, de que a escola impede, né? Primeiro, eu não sou professora da escola, eu sou professora de outra escola, né? Eu tenho um projeto lá na Nicarágua. Mas, assim, tá. Quando você falou assim, por exemplo, eles não vão deixar abordar, não deixam, eles queriam que a gente abordasse somente a automutilação, nessa escola e numa outra, que eu tinha um projeto também. Então, assim, para a gente ver, né, ainda como que determinados assuntos são tabus dentro da escola. Né, qual assunto eles não deixam você abordar, Márcia? Sexualidade e pedofilia, eles não deixam, eles barram mesmo, e assim, por falta de informação, né, o jovem ele vai realmente se aventurar no desconhecido, ele tem esse espírito aventureiro, isso é dele, é o momento de descoberta da vida, faz parte do aprendizado da descoberta. Agora, como que essa descoberta vai ser, é que nos cabe direcionar, porque se é uma descoberta não muito boa, aí a gente volta, né, vou utilizar inclusive as suas palavras, a gente tem sempre alguém nos arrastando para um caminho que não é o melhor. Então, se a gente também não ajuda que essa descoberta seja saudável, e aí independente da escolha, se é namorar com uma menina, namorar com um menino, isso não importa, a questão é que se a escolha é bem feita, ela é bem direcionada, ok, né? Se a gente pode ajudar nesse processo, não tem problema. Agora, deixar o jovem desamparado por uma questão de tabu, eu acho muito complicado. Mas é isso, vou ficar quietinha agora, já falei demais. Não fique quietinha não, tá? Sempre que você sentir que pode somar, você soma com a gente, tá bom? Então, a gente pode continuar? Tem mais alguém inscrito? Eu queria falar. É que eu não sei levantar Fala a mão. Com a gente. Manda, Wanda, contigo. A gente está falando aqui sobre informações, né? Primeiro foi falado sobre o tempo, né, com a família, enfim. Depois começamos a falar sobre as informações, né, que os jovens, os tabus dos jovens. Só que quando a gente, a minha percepção, tá, gente? Quando a gente fala sobre informação, como a Márcia falou agora, né, que a escola não deixa falar sobre assuntos, a gente cai numa questão, eu acho que é até um pouco cruel, de falar que a educação vem de casa. Só que aí a gente cai num problema de que, e se os pais não tiverem a informação correta, como que a gente faz? Né? Então eu acho que é bacana pensar também numa, abre aspas, educação como os responsáveis. Eu não posso falar pais porque, né, muitas famílias, muitas crianças são criadas por avós e tios, enfim. Porque a gente cai nessa... Eu digo isso, gente, pela minha mãe aqui em casa, sabe? Quando a minha mãe fala com a minha irmã que é adolescente, a minha mãe é super grossa, sabe? Minha mãe, ela não conversa, ela não escuta, sabe? Ela não escuta o que a minha irmã tem para dizer. Minha mãe, ela só fala aquilo que ela pensa. E a gente sabe, eu sei que eu tô um pouco mais... Eu sou mais jovem, né? Sou adiantada assim, tem um pouco mais de informação. Eu sei que o que ela tá pensando não é que é errado, mas é um pouco equivocado. Então, assim, quando a minha mãe fala, não faça isso, eu penso que a minha irmã, ela, por desafio, né, por se desafiar, por ela entender e ver que algumas pessoas fazem, e teoricamente dá certo, ela vai fazer. Mas isso porque ela não tem a informação, partindo da minha mãe, a informação certa. Né? Porque talvez a minha mãe não foi bem educada, a minha mãe não teve essa informação da forma correta, ou também não quer ter essa informação. Mas a gente cai nessa questão de que, e se os pais não forem também bem orientados para orientar esses adolescentes que estão com dúvidas, esses jovens que estão cheios com a mente muito, um pouco bagunçada. Então, assim, eu acho que essa é a minha colocação. Então, a gente tem que começar também nos familiares.
como que eles também estão preparados para orientar esses adolescentes, entendeu? A gente já tem mais a Bárbara ali para falar. Só para pontuar, no mundo perfeito, a missão da educação é dos pais, sim. A gente tem que vir de casa, sim. Mas no mundo de provas e expiações, onde as pessoas não têm esse preparo, não têm esse compromisso, infelizmente, acaba sobrando muito o apoio do docente, o apoio do professor. O professor, teoricamente, está lá para ensinar português, ele está lá para ensinar matemática. Mas muitas vezes é ali que ele vai dizer que teve uma relação sem camisinha, é ali que ele vai dizer que experimentou a droga, é ali que ele vai dizer que está com medo, ou que está se mutilando, ou que, enfim, é ali. Não acho isso o fluxo correto, mas precisamos admitir que é o caminho que o jovem encontra, poxa vida. Se ele tem essa ausência em casa, muitas vezes a busca assim, do materialismo, conta para pagar, responsabilidade, acaba faltando paciência dentro de casa, né? Então ele tem medo até de se abrir. Então essa ausência, embora fisicamente os responsáveis estejam presentes, mas espiritualmente eles estão ausentes, né? O que você quer falar, Bárbara? Não, queria acrescentar que eu acho que muito da questão, a gente voltando a falar um pouco de drogas e das experiências que erroneamente parece empoderar os jovens, mas que a gente sabe que são uma furada, é que nas primeiras experiências eles não têm noção do quão nocivo é, né? O uso de substâncias, de álcool, de drogas, que seja, ele começa como experiências prazerosas para esse jovem. Então, ele vai acumulando experiências, ele vai fazendo amigos, ele vai tendo história para contar. Então, no primeiro momento, isso é positivo para ele. Ele chega, inclusive, a não acreditar no que os pais ou no que os educadores dizem, porque eles pensam, poxa, como é que pode ser nocivo? Eu estou fazendo amigos, eu estou me divertindo, eu estou tendo um monte de história bacana para contar, eu vou viajar com os meus amigos, eu encho a cara, eu volto, todo mundo ri e tal. E não tem noção de que tudo é questão do limite, né? Tudo é questão do equilíbrio. Então, você começa a exagerar, porque você teve primeiras oportunidades que você teve na sua vida de fazer uso disso, eram positivas, só que chega uma hora que você perde a mão. E aí, para voltar, não tem como. Essa abordagem, talvez, por as primeiras abordagens sobre drogas, sobre bebida, serem de que não, é horrível, é horrível, é horrível, é muito ruim, só faz mal, o jovem usa a primeira vez e fala, não, isso é mentira, não me faz mal, me faz bem. Né? Então, a ideia não, faz mal em excesso, faz mal lá na frente. Não é hoje, não é no seu primeiro uso. Então, rola essa questão de você ir testando o limite mesmo. Isso a criança faz, o adolescente faz o tempo todo, né? Vai testando para saber até onde eu posso ir. Só que às vezes é tarde demais. Legal isso, porque isso faz mal, é horrível. Não, mentira. É bom pra caramba. Se fosse horrível, eu não viciava. Então, deve ser muito bom. Quando você experimenta, você não quer parar. É legal passar essa abordagem real, que eu estou vendo todo mundo usando, todo mundo quer usar mais, todo mundo quer mais. Como é que meu pai está dizendo que é ruim? Né? Meu pai não está com nada, meu pai não sabe de nada. Tem gente mais que levantou a mão agora aqui, alguém de Tiago, eu queria acrescentar um ponto importante que a Josvanda falou. A gente faz um trabalho no GRESG, né, até mesmo internamente, para poder ajudar, evangelizar e tudo. E uma coisa que a gente percebe quando você fala que os pais, sim, a primeira responsabilidade é dos pais, né? Mas, infelizmente, a gente só sabe se tem capacidade para ser pai e mãe na prática. E muitas vezes a gente falha e o erro, às vezes, é desastroso, porque a consequência é um filho perdido. A gente sabe disso. Infelizmente, as pessoas têm suas limitações. E aí, entrando nessa parte de colégio, de escola, de professores, eu vou um pouquinho a mais, né? Eu acho que, na verdade, existe uma rede de apoio para qualquer tipo de pessoa, não só do jovem, né? A gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade, para, de repente, perceber quando nós podemos ser instrumentos também. Porque, muitas vezes, pela falta de capacidade dos pais, pela limitação, pela falta de conhecimento também, ou muitas vezes até pela proibição, o pai quer proibir. Não pode porque não pode, você não deve fazer porque não deve fazer. E muitas vezes ele não tem argumentos para o filho.
né? A gente vê muito esse caso. E aí, filho quer argumento, filho quer argumentar. E hoje em dia, mais do que nunca, porque eles vão para a internet e eles conseguem todos os tipos de informação que caibam, né, na conveniência deles. E o pai não vai estar, não tem tempo, ou não, simplesmente não sabe. Então, eu vejo assim, a gente tem que ter nossa responsabilidade também como pessoa, como humanidade, né? De ajudar, de, quando tiver uma oportunidade, de falar, de esclarecer, de acolher, sabe? De mostrar um outro lado. Porque, assim, a proibição é muito ruim. Porque a proibição é, não faça porque é ruim, mas como você falou, poxa, mas é bom, eu fiz e não senti nada. Eu não vou sentir nada, né? Porque eles têm essa coisa, eu sou diferente, comigo é diferente. E a gente sabe que essa responsabilidade e essa maturidade, quando chega, de repente é tarde demais. Então, assim, é uma preocupação muito grande que não só os pais, os educadores, a família como todos, os tios, né? Os amigos. E às vezes acontece da gente, né, encontrar por acaso, que não é tão acaso assim, porque a gente espírita, a gente sabe que a espiritualidade encontra formas de colocar anjos no caminho. A gente sabe disso, quantas vezes a gente recebe uma ajuda de uma pessoa que a gente nem imaginava, uma pessoa que não tem nenhum tipo de contato, e aquela pessoa serve como uma luz no fim do túnel. Então, que a gente também possa ter essa visão, que a gente possa também fazer a diferença no momento que a gente perceber que alguém precisa de ajuda. É isso que eu queria colocar. Muito bom. Vamos falar dessas ajudas agora. Só tira uma dúvida, Bárbara, você está com a mão levantada ou você esqueceu de desativar? Esqueci. Ah, tá bom. Falando dessas ajudas, Gilmara, perfeito. A questão de acolher, de cuidar, de tratar, né? Talvez eu fale alguma coisa aqui um pouco polêmica também. Deixa eu ver se isso vai acontecer. É o seguinte, existem os desequilíbrios emocionais, existem os desequilíbrios psíquicos. Ok. Existem bons livros no movimento espírita? Existe. Existem palestrantes que são excelentes? Sim. Atendimento fraterno no centro é necessário? Na minha opinião, muito. Mas me perdoem, pessoal. Nenhum deles substitui um profissional de psicologia. Os livros podem ajudar, palestrantes podem clarear muito a mente. O atendimento fraterno pode ser um ponto inicial, mas tratamento terapêutico é tratamento terapêutico. E olha, a polêmica que eu vou dizer é o seguinte: existem vários tratamentos alternativos, mas não vamos confundir doutrina espírita com tratamento alternativo. Eu vejo alguns companheiros propondo algumas terapias aí complementares e tudo mais, mas não encontro nenhuma delas na doutrina dos espíritos. Não encontro nenhuma delas validada pela doutrina dos espíritos. Estamos sempre descobrindo coisas novas, estamos sempre descobrindo, a ciência vai descobrir e vai futuramente validar novas terapias alternativas, mas, por enquanto, com o olhar doutrinário, com o olhar do espiritismo, eu fico com a terapia científica, tá bom? Vejo alguns irmãos até divulgando isso em redes sociais espíritas, mas eu acho que a gente está fazendo meio que uma salada, a gente está dando meio que uma misturada. Sei sim que algumas devem trazer aí ótimos benefícios e ótimos resultados para algumas pessoas, mas a casa espírita ou o movimento espírita carimbar validando isso, eu acho equívoco. Bom, Tiago, mas, poxa vida, psicólogo é caro, eu não tenho grana para o psicólogo. É muito importante o seguinte: se existe a demanda terapêutica, temos aí preços populares em projetos sociais e também em universidades. As universidades de psicologia têm os estágios para esses alunos com consultas gratuitas ou a preços populares. Vale a pena jogar no Google: psicólogo, psicologia, preços populares.
vai aparecer uma lista. No Rio de Janeiro, eu vou chutar aqui de 10 a 15 locais aí com oportunidades bem interessantes. E, poxa, para quem tem condição, aí sim. Na verdade, eu acho que todos nós precisávamos aí de um psicólogo. Eu acho que eu tive a oportunidade de fazer quase 2 anos, 1 ano e meio de acompanhamento e me fez muito bem. Eu acho que já estou precisando de novo. Ajuda muito. Livros maravilhosos, palestrantes maravilhosos, atendimento fraterno muito útil, terapias alternativas, algumas com resultados interessantes, mas nenhuma delas substitui um profissional de psicologia, tá bom? E a gente precisa entender isso. Ó, Joilson está dizendo que a Cruz Vermelha brasileira possui psicólogos aí, bacana, preços populares. Inclusive, deixa eu só para não cometer uma injustiça, eu vi contribuições aqui no chat, vou dar uma... eu saí, gente, voltei. Cadê eu, gente? Me ajuda, socorro. Tá aqui. Voltei. Então, eu estava procurando o chat aqui, cadê o chat? Achei. Só para não deixar, porque eu vi aqui que o Joilson tinha feito o seguinte, ele tinha colocado que as crianças até 7 anos são bastante influenciáveis pelos pais, verdade. E se não tem pais presentes, né, realmente complica, né, Joilson? Diz que a responsabilidade dos pais, principalmente na primeira infância, é de fundamental importância. E o Ricardo, que aqui está tipo... Ricardo, você está ótimo de drag aqui com essa personalidade, Maria Lúcia Gus Barovski, adorei. O jovem muitas vezes tem vergonha de se expor para os pais. Verdade. Ela te mandou um abraço, Thiago. Ai, obrigado, um beijo para ela. Então, Mara, tá vendo por que eu te chamo de Maria? Aqui, ele fica colocando Maria. Então, é muito interessante quando você tem pais assim muito carrancudos, muito julgadores, muito pressionadores, os filhos ficam com medo dessa reprovação e acaba não se expondo para os pais, né? Mas a gente ficar atento aí com a necessidade de acompanhamento médico, terapêutico, psicológico, tá? E a gente tem uma questão que é o foco no materialismo, né? O materialismo ele vai focar na educação acadêmica. Meu filho, você tem que fazer uma faculdade de engenharia, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, enfim. Mas e a educação espiritual? Eu tento ser um pai que, assim, o espiritismo, ele me ajuda muito, 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 muito. E aí eu tento ser um pai bacana, eu tento ser um pai que dá apoio, que dá suporte. E todos os sonhos que meu filho tem, eu sonho junto. Tá? Ele tem tido a oportunidade de vivenciar várias coisas. E a novidade dele agora é que ele quer cinema. Ele está pensando em ser produtor, diretor, roteirista, e, enfim. Eu acho que o que importa não é a grana, eu acho que o que importa é você estar feliz. Né? Mas daqui a pouco ele vai mudar de novo. Ele já quis ser arquiteto, ele falou que eu quero ser arquiteto e decorador, que eu quero ter um escritório na Barra, porque o pessoal lá gosta de gastar dinheiro com decoração. Ele já quis ser médico, ele aplicou todas as minhas injeções no meu período de convalescência aqui, anticoagulante. Ele já quis ser jogador de basquete, ele é bicampeão estadual de basquete. Agora ele quer ser cinema. Vambora, cara. Quis fazer um curso de redação, roteiro e tal. Vai, meu amigo, vai fundo. Porém, o Espiritismo me lembra que o foco não pode ser a educação acadêmica. O foco também está no ser espiritual. Porque é a educação espiritual que vai trazer conhecimento das leis naturais, das leis morais e, o mais importante, traz o entendimento que a gente precisa passar por provas e expiações. Isso dá uma força imensa. Olha, eu preciso passar por isso. Isso ajuda muito, inclusive, na valorização da vida, na luta contra o suicídio. Quando a gente entende que precisa passar, que a gente precisa passar por essa etapa, isso fortalece muito a luta contra o suicídio, porque se a gente
Se a gente dá cabo da vida, se a gente foge dessa etapa, a gente lembra o seguinte: eu estou fugindo agora, vou passar por um período de dores, de arrependimento, e vou ter que voltar de onde eu parei. Porque eu não passei por aquela etapa. Eu preciso passar por essa prova, eu preciso passar por essa expiação. Se eu fugir agora, eu só retardei, eu só vou demorar mais, porque eu vou voltar para cá, para esse ponto, para passar. Não tem como pular a etapa, eu vou ter que passar por essa etapa. E essa educação espiritual vai trazer essa consciência. Preciso passar por essa etapa. Que seja dolorosa, mas preciso passar por isso. E essa educação espiritual vai mostrar que é uma etapa que passa. É uma etapa que não é insuperável, né? E a gente tem a questão da família, que é esse reencontro de espíritos simpáticos. Simpáticos e antipáticos, né? De relacionamentos difíceis, de problemas de linguagem, de falta de paciência. E aí, a oportunidade, porque tudo que a gente lê nos livros e acha bonitinho, tudo que a gente vê nas palestras e acha bonitinho, a gente precisa colocar em prática dentro de casa, dentro do lar, dentro do grupo de WhatsApp da família. Eita, olha aí. Então, fiz até um vídeo bem-humorado. Eu tenho gostado de fazer videozinhos de 15 segundos. Eu tento colocar em 15 segundos uma piadoca, uma reflexão bem-humorada e tal. E eu fiz um vídeo agora que eu digo assim... eu começo um vídeo assim, meio com uma luz assim, meio apagada, né? Eu falo assim: você tem coragem de se comunicar com o espírito das trevas? Aí eu digo, mas não parece, né? Porque quando ele manda você ir lá no grupo da família com uma treta, você vai, sem pensar duas vezes, né? Então, essa caridade precisa começar em casa. Gente, dá uma olhada lá, eu tenho feito uns videozinhos, já tenho uma meia dúzia lá. Então, a gente precisa exercitar esse acolhimento, esse olhar de percepção, né? Essa caridade, ela precisa começar no lar, precisa começar em casa, porque a gente consegue ser espírita na casa espírita. A gente consegue ser espírita com o outro, sim, né? Na palestra, na reunião doutrinária e tal, no trabalho social, mas o desafio é dentro do lar, é nesse reencontro aí de espíritos que às vezes são espíritos que se machucaram no passado, né? E o nosso parceiro Jesus Cristo, JC de Nazaré, cara boladão, né? Sensacional, mais evoluído que já passou por aqui. Ele falou, olha, ele não enganou ninguém, né, cara? Ele mandou o papo reto. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Então a noite chega, pode durar, pode ter fome, pode ter frio, pode ter escuridão, mas o sol sempre vai voltar a nascer. E possa ter isso em mente, nessa valorização da vida. A gente deu essa pincelada aqui do jovem, mas que sirva também para a gente na relação com o jovem, na relação com nós mesmos. O que a gente precisa é de caridade e amor. É caridade no tempo, na presença, na escuta, na atenção, na percepção, no acolhimento. Então, tudo que a gente falou aqui se resume em caridade, em amor, em doação, em compreensão, né? Poxa, gente, eu espero que a gente tenha conseguido levantar aqui boas reflexões. Parabéns para todo mundo que somou, para todo mundo que participou, tá? E é isso, gente. Eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Obrigado, Thiago. Foi muito bom, muita coisa para a gente pensar, né? Foi muito legal mesmo. Obrigada mais uma vez por você estar com a gente. Espero que tenham muitas, muitas e muitas e muitas, viu? Gilmara, você pode fazer... Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Foi maravilhoso, né? O encontro foi maravilhoso, o objetivo acho que foi atingido. Muita reflexão aí pra gente, né? É verdade, cara. É verdade, foi muito, muito bom mesmo. Gilmara, você pode então fazer a prece final pra gente? Posso. Tiago, obrigado mais uma vez, obrigado por essa tarde, por essas reflexões, por esse papo, que sempre é muito importante, viu? Obrigado mesmo. Nossa, então, gente, vou convidar vocês para fecharem os seus olhos, elevarem os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai de amor e misericórdia,
essa espiritualidade amiga que sempre nos ampara, que está sempre presente. Gostaria de agradecer por mais um dia iluminado, por essa oportunidade de estarmos aqui, nos colocando nessa posição de aprendizes, compartilhando as nossas histórias, as nossas experiências, com a vontade de melhorar um pouquinho a cada dia, que possamos ter sempre essa consciência de sermos instrumentos de amor, instrumentos de luz, que possamos sempre, na hora da dúvida, nos guiar nas lições do nosso Mestre Jesus, que possamos ter sempre em nossos corações a certeza de que não estamos sozinhos, que quando estivermos em dúvida, com certeza, se pararmos um pouquinho, respirarmos, conseguimos nos conectar, receberemos a resposta que precisamos. Que possamos ser sempre, Pai, instrumento do Teu amor. Pedimos também todos os nossos irmãos que nesse momento sofrem, que estão em dúvida, por esses jovens que muitas vezes se sentem tão perdidos, que eles possam encontrar na sua caminhada um espírito amigo para lhe trazer a luz, para trazer esclarecimento. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, só para terminar, nós gostaríamos de convidar todos vocês, na terça-feira, a gente vai ter um webinário sobre autismo, sobre a ótica espírita. Então, vocês estão todos convidados para participar com o Valdemir Cruz, né? E eu não sei se... Acho que ela saiu daqui, olha. Hoje é aniversário da Josvanda, ia falar para a gente cantar parabéns, mas acho que ela saiu, deixa eu ver. Aí ela já saiu. Então, tá bom, gente. Uma excelente semana para todos vocês. Tiago, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente.